Esse motor de passo está funcionando com 1x32 microstepping, através desse driver, o 8825. O driver está sendo comandado pelo Arduino Uno. Nesse vídeo eu ensino como fazer esse projetinho. Assista ele até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então vamos falar a respeito desse driver, o DRV8825. É um driver dedicado para motor de passo. Ele, além de ter uma boa faixa de operação, tanto de tensão quanto de corrente, ele também protege contra a sobrecorrente e tem vários modos de operação já embutidos nele. Você só indica para ele qual modo de operação que você quer e ele vai fazer todo o trabalho para você. Quer aprender mais desse drive então? Vem aqui comigo, eu vou explicar todas as características, vou ensinar como fazer esses ajustes nele, o ajuste de corrente, os ajustes dos modos de operação e vou mostrar na prática esse motor girando. Vem comigo para o vídeo. Vamos então dar uma olhada nas specs e no funcionamento desse drive de motor, o DRV8825. É um driver excelente. Como que é a carinha dele? Vamos olhar aqui. Ele tem esse módulozinho pronto, já com todos os componentes montados, um ajuste de corrente, e agora eu vou explicar cada uma das características. Ele trabalha com tensão de operação de 8 volts, 8,25 até 45 volts. Excelente range de operação, é muito bom mesmo. Ele não trabalha com motores de passos, né, de 5 volts, por exemplo, mas uma grande maioria dos motores que a gente encontra no mercado, que a gente utiliza nos nossos projetos, que são de 12 volts, 15 volts, está aí dentro do range, 24 volts também, tem bastante motor. Ele trabalha muito bem com esses motores. Trabalha com a corrente contínua de 1,5 ampere. Ou seja, a corrente contínua é aquela corrente que fica por bastante tempo. E uma corrente de pico, ele aceita até 2,2 ampere. Então, quando a gente está trabalhando ali com os microsteppings e tal, a gente pode dar um pulso de corrente um pouco maior. Aqueles motores NEMA costumam ter umas correntes bem altas e ele trabalha muito bem com essas correntes altas. A tensão lógica vai ficar entre 2,5 e 5,25 volts. O que isso significa para a gente? Que a gente pode utilizar tanto com microcontroladores de 3,3 volts quanto de 5 volts. Excelente! E os modos de operação, ele permite operar com full step, half step e vai até 1x32 de step, o que é excelente. E ele faz isso de forma automática para a gente. A gente só vai indicar para ele qual que é o sentido de giro e dar para ele os pulsos. Além disso, ele tem um ajuste de corrente máxima. Ele consegue fazer esse ajuste e indicar uma falha caso você tenha uma sobrecorrente, o que é excelente para você fazer algum tipo de automatismo no seu sistema, checar se está tendo uma sobrecarga no motor, né? Ele está tentando carregar algo mais pesado do que deveria, aí a corrente vai subir e aí esse pino vai acionar baseado nesse ajuste de corrente máxima. Olhando então agora para os pinos desse driver, nós temos aqui todos os pinos Enable, que vai habilitar ele, né? Você vai colocar o chip para funcionar. M0, M1, M2 são os pinos que você vai selecionar qual o modo de operação que ele vai trabalhar. Os pinos Reset e Sleep são: o Reset é para você dar um reset naquela lógica dele, caso você tenha algum problema, ou garantir para começar desde o zero aquela lógica de microstepping. E o Sleep é para você consumir pouca corrente. Então, se o seu projeto tem esse modo Sleep, você pode fazer com que o driver também trabalhe em Sleep, caso o microcontrolador entre nesse modo. Os dois pinos que mais vamos usar são o Step e o Dir. O Step é o pino que você vai enviar os pulsos, então conforme os pulsos vão sendo acionados, o motor vai girando. Então aqui você tem que ajustar a frequência para ficar conforme a velocidade que você quer de giro. E a direção vai dizer se ele está indo sentido horário ou sentido anti-horário. Então, se tiver 0 ou tiver 1, ele vai girar para um lado ou para o outro. Olhando para o outro lado, nós temos a alimentação do motor aqui em cima, o VMOT e o GND, que são a alimentação do próprio motor. Então, aquela tensão maior de 8 a 45 volts você vai colocar aqui e é o ground dela também.
Aqui nós temos as saídas das bobinas, então temos a saída de uma bobina, a B1 e B2, e a saída de outra bobina, A1 e A2, ok? O pino fault, o pino que indica a falha, como eu comentei agora, né? Se você tiver uma sobrecorrente, esse pino aqui vai ficar em ativo. E depois temos aqui o pino ground, que é o pino ground do meu lógico, né? Do que vem do meu microcontrolador, do meu Arduino, por exemplo. E eu coloquei agora aqui também como que são os modos de operação do full step até o 1 por 32 steps. Você vai selecionar o modo ativando os pinos dessa maneira, né? Então vai de 0, 0, fazendo um lógico binário aqui até 1, 0, 1. Né? Se ele tiver 1, 1, 0 ou 1, 1, 1, ele repete também 1 por 32. Detalhe importante, eu cito isso também mais para frente, é que o full step, se você deixar tudo em aberto, ele tem um resistor de pull down dentro da plaquinha. Então ele vai ficar como 0, 0, 0, e o enable também é pull down. Então esses 4 pinos da esquerda aqui superiores, se você deixar eles todos em aberto, eles vão ficar em 0. Então ele vai ficar habilitado, o M0, M1 e M2 vão ficar em 0 e ele vai trabalhar em full step. Então se você tem uma aplicação que trabalha em full step sempre, não fica alternando os modos de giro, e aí então você pode deixar tudo em aberto e ele trabalha tranquilamente. Ele tem também um ajuste de corrente de saída, como a gente já comentou. Então, para ajustar essa corrente, ele vai seguir uma determinada equação. Essa equação é o que eu estou mostrando aí. O IVRF, ou VRF, melhor dizendo, dividido por 5 vezes o RIsense. O que é esse RIsense? Esse RIsense são esses dois resistores indicados aí pela seta. É um resistor de sense, né? Um resistor shunt. Se você não sabe o que é um resistor shunt, eu tenho uma aula aqui no canal a respeito de resistor shunt. No fundo é um resistor de uma resistência bem baixa e que ele vai medir a tensão por cima dele, e aí essa tensão vai dizer quanto de corrente que está passando por ele se você fizer a conta da lei de Ohm em cima desse resistor, entenderam? Então eu sei o valor do resistor, eu sei qual a tensão está em cima desse resistor, e aí eu calculo a corrente. No caso aqui, o RSense é de 0,1 ohms. Eu tenho dois RSenses aqui, que é um para cada bobina. Então ele faz a proteção das duas bobinas do motor de passo separadamente. Aqui, o RSense, como que vai ficar a conta? O RSense é 0,1, 5 vezes 0,1 igual a 0,5, VRF dividido por 0,5 é igual a VRF vezes 2. E onde que está esse VRF? Como que eu meço ele? Você vai fazer a medição por esse potenciômetro. Então, esse potenciômetro, ao mesmo tempo que você faz o ajuste do VRF, você mede ele, porque ele tem o tap do meio do potenciômetro, ele é todo metálico, então ele faz contato com a parte da chave aqui que você vai girando e ajustando. Então eu vou fazer um vídeo agora mostrando para você como que você ajusta esse VRF e ao mesmo tempo faz a cálculo da corrente de saída. Então, por exemplo, se você tiver um VRF medindo 1 volt, você consegue fazer um ajuste de corrente até 2 A. Ok? Vamos fazer o ajuste de corrente agora aqui do meu lado e eu vou mostrar para você esse detalhe de, ao mesmo tempo, como medir e fazer o ajuste junto. Legal, pessoal. Então, começando com a aula a respeito desse driver, o 8825, olhando de perto aqui, nós vemos que temos o driver, né, no módulozinho, na sua plaquinha, é esse chip maior aqui. Ele tem o potenciômetro de ajuste de corrente. Esse potenciômetro que fica aqui é um potenciômetro bem pequeno. Você vai fazer o ajuste dele com uma chavinha Phillips pequena. Essa aqui, no meu caso, acho que é um pouquinho grande, mas já é o suficiente para mexer ele. E para fazer o ajuste de corrente, a gente precisa energizar ele do seguinte modo. Eu vou mudar um pouquinho a câmera aqui. Eu trouxe o meu Arduino, fornecendo 5 volts para ele. Então eu vou colocar 5 volts nos dois pinos aqui, que são os dois pinos de reset e sleep. Eu vou deixar os dois com 5 volts para ele ficar energizado e funcionando. Aí depois eu vou colocar o terra lógico aqui, né, o terra que vem do Arduino. E desse lado eu coloco os 12 volts. Então aqui no meu protoboard eu tenho 12 volts vindo de uma outra fonte. Então esses 12 volts vão alimentar esses dois pontos aqui.
Então, quando a gente ligar, eu vou fazer o seguinte para conseguir medir. O cálculo de corrente de limite é a VRF, que a gente vai medir, multiplicado por 2. Vou deixar a continha aí no vídeo, na edição do vídeo. Como que eu faço a medição? Eu vou colocar o terra do meu multímetro, que é essa ponta de jacaré aqui, no terra lógico do Arduino Uno, ou a terra dos 5 volts, e com a outra ponta do multímetro acoplada na minha chavinha, eu vou medir diretamente no potenciômetro. Então, a câmera não vai pegar com detalhe ali, mas vocês vão entender, né, como que vai ficar. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou energizar tudo. Ok, fonte ligada, o Arduino eu vou deixar um pouquinho de lado aqui para um pouquinho melhor de ver o nosso setup. Aqui o meu 12 volts já está ligado. E quando eu conectar aqui, olha lá. Então eu estou medindo aqui 1, então aqui, olha lá. Vou baixar um pouquinho. Ó, como que ele é bem sensível, hein? Bem tranquilo de mexer. Então, o meu motor, vamos ver aqui, eu não lembro de cabeça. O meu motor, ele é de 36 ohms por 12 volts. Isso vai dar 0,3 ampere, certo? VRI, o V12 dividido por 36 dá 0,33. Então, se eu colocar 1 ampere aqui, já dá mais do que suficiente. O VRF então podia ficar aqui em torno de 0,5, né, que é o... Vou deixar 0,6. Vamos ver se ficou mesmo 0,6. 0,6 vezes 2 dá 1,2, mais do que suficiente para alimentar o meu motor. Se vocês sentirem que o motor está fazendo ruído ou está trabalhando de forma estranha, vocês podem ir fazendo esse ajuste no real, né, durante a operação. Não é o mais adequado fazer, né, mas vai fazendo bem suavemente, que aí você consegue ajustar o motor. Agora vamos fazer a montagem com o Arduino para fazer esse motor rodar. Bom pessoal, então estou de volta aqui, agora com o meu motor conectado. E lembrando, esse é um motor de passo aqui de 0,3 ampere e ele tem 7,5 graus por passo. Isso aí vai ser uma informação importante depois para a gente colocar na programação. E lembrando, essas questões de ângulo e passos e tudo, eu explico muito bem numa aula que eu fiz só de motor de passo, explicando como que é o funcionamento interno dele, todas as bobinas, como que são os passos, micro stepping, half stepping, todos esses detalhes eu explico muito bem nessa aula de motor de passo. Vou deixar o link aí no card, também deixar o link na descrição. Legal, aqui então está conectado as bobinas, tenho 12 volts aqui no meu protoboard e aqui eu tenho o meu Arduino conectado. Vamos lá, vamos à explicação dos pinos aqui. Esses dois pinos, o laranja e o cinza, estão indo aqui no pino 3 e 2, é o pino que seta a direção e o pino que seta o pulso. Então um deles vai funcionar com um pulso, como se fosse um clock oscilando para cima e para baixo, ele que vai dar o giro, né? Ele que vai fazer cada stepzinho. Esses outros 3 pinos aqui é o M0, o M1 e o M2. Esses 3 pinos, eles são os pinos que setam a configuração de giro. Se eu voltar em full step, o half step, 1/4 de step, e ele vai até 1/32 de step. Beleza? A gente vai testar uns aqui e aí depois você vai usando conforme o seu motor for preciso. Aqui também está conectado 5 volts do Arduino, como a gente já tinha feito a calibração, o reset e o sleep continuam com 5 volts, 12 volts também vai para a plaquinha, o terra, e tá tudo certo. Coloquei uma fitinha aqui para vocês enxergarem melhor o meu motor girando. E agora vamos dar uma olhada então na programação do Arduino. Legal, aqui na programação do Arduino, um programinha bem simples, bem fácil de entender, que eu vou fazer o giro do motor utilizando esse driver.
Como a gente viu, eu preciso de 2 pinos primeiro para fazer o giro, né? Se eu quiser, por exemplo, girar ele em full step, o M0, o M1 e o M2, eu não preciso conectar, eu posso deixar eles em aberto, o Enable também eu vou deixar em aberto, e aí ele vai girar em full step. Então, se essa é a sua aplicação, você precisa só apenas 2 pinos do Arduino, o pino de giro e o pino de step. O de giro é o que vai indicar a direção do giro, e o step é o pulso, que vai fazer, digamos assim, a velocidade do giro do seu motor. Então aqui eu configurei os M0, M1, M2 para o Arduino para a gente, digamos assim, exercitar um pouco essa alteração dos giros. Aí depois eu configurei a direção e o pino de step. E aqui também tem uma variável que diz qual que é o número de steps por giro, né, por volta do meu motor. No meu caso aqui, o meu motor ele tem 7,5 graus por giro, fazendo as contas, dividindo por 360, isso dá 48 passos. Ok? Então é o número de passos para fechar uma volta completa. Faço a declaração deixando aqui todos os meus pinos como saída, bem simples, bem tranquilo, não tem nenhum segredo. E aqui dentro do loop, eu estou fazendo algo bem manual, bem tranquilo assim, ó. Vamos lá, deixa eu só inverter isso aqui para ficar mais fácil de entender. Ok, aqui é o seguinte, o primeiro passo aqui do meu loop, eu faço o setting do meu modo de giro, né? Então, como a gente viu naquela tabela no começo, aqui a gente tem cada configuração do M0, M1, M2, a gente vai girar de um jeito. Então, no caso, eu quero deixar primeiro, para o primeiro exemplo, vamos girar ele com full step, ele vai estar com low e low, né? Todos os três com low, como se tivesse desconectado tudo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um giro para um sentido e outro giro para o outro sentido. Como que eu faço isso? Defini um sentido primeiro, né, o anti-horário, high, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um for, setando o pino de step alto e depois baixo, dentro de uma volta inteira. Então ele tem que fazer um ciclo de step para cada passo aqui do for, ok? Então o for vai girar 48 vezes, e dentro dessas 48 vezes ele vai ficar alto e baixo. Isso é um clock completo. E aí eu coloquei um delay aqui de 5 milissegundos. Esse delay vai conforme o seu motor. O meu motor, se eu colocar algo mais rápido, ele não trabalha legal. Então você tem que ir aí fazendo o ajuste conforme o seu motor. Beleza? Espera um segundo e aí eu faço a mesma coisa para o sentido contrário. Antes eu estava indo no sentido anti-horário, agora eu estou indo no sentido horário, com o gear pin em low, e o meu step aqui é a mesma função, tá? É o mesmo for, não muda nada. Vamos fazer esse programa, eu vou gravar aqui no meu Arduino, vamos ver como que ele fica. Gravado, deixa eu ligar a fonte. Liguei a fonte. Então, em full step, reparem que ele está girando de um lado e girando para o outro, perfeitamente chega no mesmo ponto. Agora vamos alterar, se eu quiser alterar, por exemplo, de full step para half step. Como que fica o M0, M1, M2? O M0 tem que ficar em high e os outros dois tem que ficar em low, conforme a nossa tabela. E aí, o que eu tenho que compensar? Como eu vou fazer metade da movimentação, eu tenho que compensar isso dentro do meu for. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2 para dar uma volta completa. Então, se você estiver andando então com half step, que é metade, seria multiplicar por 2. Se um quarto, seria multiplicar por 4. Por 4. 1/8 por 8. E assim vai até 32. Sempre. Entenderam? Então, você tem que multiplicar esse número aqui do for para dar uma volta completa pela divisão do fracionário que você está fazendo de movimentação dos passos. Vou carregar aqui, vamos ver como que fica. Ó, reparem que ele ficou um pouquinho mais lento, mas provavelmente ganhou ali em força, né? Ganhou em torque, e aí ele compensa isso ficando um pouquinho mais lento. Eu poderia alterar a velocidade, mas como eu sei que o meu motor não é tão rápido assim, essa velocidade já está boa para ele. Vamos ver como que fica agora com 1/4. Para 1/4 eu tenho que deixar em low, high e low. E vou fazer a compensação aqui, multiplicando por 4. Ok? E mando gravar.
Olha lá como que ele ficou bem mais devagar. Reparem aqui que eu não estou usando, né, aquele pequeno dissipador, porque esse motor, como ele consome bem pouca corrente, nos primeiros testes que eu fiz aqui, ele não estava esquentando, então eu resolvi deixar ele de fora para não facilitar aqui a visão de vocês, não poluir muito. Mas eu recomendo usar o dissipador se você tiver um motor um pouquinho maior. Naqueles motores NEMA, que são muito utilizados aí em impressoras e aplicações potentes, eles consomem bastante corrente, é legal você colocar esse dissipador. Olha lá, eu fiz o ajuste do delay para 1 milissegundo apenas e usando o step de 4. Olha como que ele ficou bacana. Ele ficou com um giro muito suave, praticamente não faz barulho e muito rápido mesmo. Bem legal, gostei bastante desse aqui. Vamos ver como que fica se eu fosse fazer com 1/8. Para fazer 1/8 eu tenho que fazer high and low. Então aqui vai ser 1/8. 1/8. Vamos ver se ele fica legal. Olha. Bacana. O certo era eu mexer aqui também agora no delay, né? Então você pode usar o delay microseconds. E aí, microseconds vão cair para metade aqui, né? Então eu vou copiar esse cara aqui no lugar dos outros delays. E vamos ver como ele se comporta. Olha, que legal. Como ele está energizando mais bobinas ao mesmo tempo, nesse modo aqui ele está consumindo mais corrente. Bacana, né, pessoal? Então, essa aula que eu queria mostrar para vocês, como utilizar esse driver. Um driver excelente para motor de passo. Ele tem uma boa capacidade de corrente, ele consegue fazer um driver daqueles motores grandes, aqueles motores NEMA, muito bom. E ele também tem esse ajuste de passo de full step até 1/32, o que dá uma versatilidade enorme para o seu projeto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até o próximo vídeo.